Agora, o que é que está revelado? Qual é o conteúdo dessa revelação? Há muitas maneiras para a gente pegar essa expressão chave, porque na verdade ela vai acontecer em toda a carta de Romanos. A justiça de Deus. Ah, meu irmão. A justiça de Deus está revelada no Evangelho. Agora, o que Paulo está dizendo aqui da justiça de Deus, ele não está se referindo ao caráter de Deus. Não, a ideia dele aqui é outra. Porque o caráter de Deus, isso já está revelado desde não sei quando. Deus é justo. Esqueça. Deus é justo. Isso é o caráter de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: se nós formos infiéis, Deus continuará fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não se trata dessa justiça no que se refere um atributo de Deus, como santidade, por exemplo, como amor, são atributos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essa justiça que está revelada, Deus manifesta ela para nós de tal forma de que essa justiça possa ser favorável a nós. Essa é a boa notícia. Porque o que acontece? Desde a queda, nós fomos separados de Deus por causa do pecado. E Deus, sendo justo, Ele punirá o pecado. Não tenha dúvida disso. O autor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. E horrível coisa é cair na mão desse Deus vivo. O que ele está dizendo, que essa justiça de Deus foi revelada, eu quero que a gente atine bem para isso, é que essa justiça, ela foi revelada em que sentido, Paulo? Ela foi revelada em Cristo Jesus, no sentido de que nós podemos, para a glória do Senhor, sermos beneficiados por essa justiça. Porque senão o Evangelho não seria uma boa nova, não seria uma boa notícia. Aonde é que o Evangelho se torna uma boa notícia? É porque pela justiça de Deus, nós éramos filhos da ira, como também todos os homens. Efésios capítulo 2, versículo 3. Filhos da ira de Deus. A justiça de Deus jamais permitirá que Ele não puna o pecado, que Ele salve o pecador apenas porque Ele ama. Não. Tem pessoas que às vezes, porque a gente pensa assim: Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Bem, mas Ele é essas três coisas juntas. Ele não é três coisas separadas, não. Ao mesmo tempo que Ele é santo, Ele é amor. Ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justo. Ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele é santo. Não tem essa coisa de essa parte de Deus é amor, essa parte de Deus é santidade, essa parte de Deus é justiça. Não, Deus é isso. E embora o amor de Deus queira nos salvar, a justiça de Deus não permite. Porque Ele é justo. Porque Ele, se Ele salvasse um pecador apenas por causa do seu amor, sem mais nada, então Ele não seria justo. Ele seria injusto. E esse senso de justiça, irmão, que queira ou não, nós somos falhos, mas todos nós temos um pouco disso.
desse senso de justiça. Nós nos indignamos com determinados crimes, com determinados comportamentos. Por que nós nos indignamos? Porque no fundo do nosso coração nós temos ainda um pouco do senso da justiça de Deus em nós. Preste atenção, isso é importante. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se nós não entendermos isso, nós vamos ter uma concepção errada. Por exemplo, eu já ouvi isso. Tem pessoas, já ouvi de pregadores, até pregadores renomados, que eles estão dizendo que o Evangelho elimina a lei de Deus. Isso é história. Olha como é importante essa questão da justiça de Deus. E isso é muito importante para nós cristãos. Eu sou um cristão, mas a lei de Deus, ela não foi apagada, em hipótese nenhuma. Ou você acha? Eu lembro quando eu bem novinho na fé, né? Depois eu fiquei pensando e tal. Eu estava conversando com um camarada da outra igreja aí que guarda o sábado, e ele estava dizendo para mim: cristão, então se a lei foi acabada, foi eliminada, então vamos matar, vamos roubar. E eu fiquei assim meio, pode, né? Eu fiquei meio assim, eu digo que de fato faz sentido essa coisa. Porque essa lei, ela permanece. Deus, ele continua rejeitando a mentira. E presta atenção, cristão, eu tenho que dizer isso para mim, eu tenho que dizer isso para você, meu irmão. Muito de nós nos enganamos na igreja, achando que tudo é festa, e nós não estamos cuidando de nós, da nossa santidade, da nossa pureza. Preste atenção. O autor de Hebreus vai dizer: se nós vivermos deliberadamente no pecado, já não há sacrifício que nos salve. Isso é forte, meu amado. Porque na cabeça de muitos de nós, parece que ser cristão é ter a liberdade. Agora sim, agora eu posso pecar, porque todas as coisas, eu fui perdoado de todas as coisas. Porque nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus. Papo furado. Se esse é o seu pensamento, você vai se arrebentar. Nós vamos nos dar mal. Nós vamos nos dar mal. Porque a lei de Deus continua assim. É isso que Paulo vai dizer ao judeu. O que é que ele vai dizer ao judeu? Ele vai dizer: interessante. Tu que se julga povo de Deus, tu que se julga porque tem os oráculos de Deus, que tem os professores de criança, que ensina a lei, que faz isso, que faz aquilo, tu que está se vangloriando em tudo isso, tu não guarda a lei? Porque tu que diz, ele vai dizer isso no capítulo 2. Tu que diz não deve roubar e rouba, não deve matar e mata. Ou tu acha que a justiça de Deus, ou que o amor de Deus vai te livrar dessa situação? Não vai. Então, amado, preste atenção. A justiça de Deus será aplicada sobre o pecado. Aliás, já foi na cruz do Calvário. Mas isso não me dá permissão para mim viver deliberadamente do pecado, me prostituindo, mentindo, sendo desobediente aos meus pais, sendo uma péssima esposa, um péssimo marido. Mas eu estou salvo em Cristo Jesus. Sem transformação, sem busca de crescimento. Que história é essa? A justiça de Deus, ela está aí. E é como uma sentença. Está sobre a nossa cabeça. Isso é muito importante, amado. Aliás, você sabe uma coisa que às vezes eu tenho parado para pensar? Nós temos pregado um evangelho, eu digo na questão do evangelismo, e até de púlpito, um evangelho tão desaguado, que quando uma pessoa aceita Jesus, no fundo do coração dela parece que ela está fazendo um grande favor para ele. Parece que essa é a ideia. Por quê? Porque
Porque quem falou para ela, quem disse para ela, disse alguma coisa que não é a verdade. Em parte é. Mas existe o outro lado da moeda. Aceitar Jesus, meu irmão, é buscar viver como o nosso Pai deseja que nós vivemos. Aceitar Jesus não me dá o direito, o privilégio de viver de maneira mundana, esperando que Deus condene o mundo e não condene a mim. Isso é papo furado. Esse evangelho não é o evangelho da revelação da justiça de Deus. Não, de jeito nenhum. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha o que ele vai dizer no capítulo 3, eu quero só que você vá comigo lá, capítulo 3, de Romanos, porque eu já disse que esse versículo 16 e 17 é o versículo chave de Romanos, o desdobrar dele, até o final do capítulo 11, é o que ele está dizendo aqui, o resto ele vai só exemplificar, ele vai dar ensinamentos práticos. Mas olha o que é que ele diz no capítulo 3, versículo 26 de Romanos capítulo 3. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. Que justiça é essa? Da justiça que Paulo está dizendo no versículo 17 do capítulo 1, justiça de Deus. No tempo presente, para Ele mesmo, Ele Deus, ser justo e justificador daqueles que têm fé em quem? Você está vendo como Deus continua sendo justo?